pessoal, primeiramente bom dia, pessoal do nono ano. Estamos reunidos agora dessa forma diferente para dar continuidade às nossas aulas e o tempo não para, né? Vamos seguir adiante. Então, o assunto da aula de hoje, direto ao ponto, né? Vamos tratar de pronomes. Primeiro vou dar uma base de pronomes para vocês e depois se focaremos em um tipo deles em uma aula diferente. Então, o que são pronomes? Acredito que vocês já estudaram isso no passado. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos. E o que são substantivos? São as palavras que dão nomes aos seres. Os pronomes podem substituí-los direta ou indiretamente. Pode retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronomes são pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. A gente vai ver cada um deles aqui. Quando você diz, eu estou com fome, você manifesta um desejo que começa com eu quero. Você quer o quê? Você quer comer. Entre outras situações. Você está usando a palavra eu. Eu está substituindo quem aí? O meu nome. Meu nome é Milton. Quando eu digo eu substituo. Não é Milton está com fome. Eu falo eu estou com fome. Percebem? O pronome aqui está substituindo o nome. O nome é Milton. Eu, pronome. Pronome é isso. Muito simples, não? A gente usa isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. O pronome está na boca da gente o tempo todo. Se você diz isso, você já acabou de usar um pronome, né? Se você usa esse exemplo. Os pronomes eles substituem ou acompanham outros, principalmente os substantivos, como eu falei anteriormente. Por mais que você tenha um nome único, que seja só seu, ele é um substantivo. Mesmo que seu nome seja, sei lá, onomatopeia. Na dúvida, é só analisar a palavra cuidadosamente, pedaço por pedaço. Afinal, pro significa em função de. Logo, é possível que concluir que pronome é o sinônimo de em função do nome. Pronome, ele está lá em função de quê? Em função do nome, em função do substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, por isso, pronome está em função do nome. Tá claro, pessoal? Então, vamos ver aqui as funções gramaticais de um pronome. Os pronomes existem para quê? Para remeter, retomar ou classificar outras palavras expressas no seu texto. Sem eles, muitas das orações, dos períodos, das frases que a gente fala, ficariam confusas ou longas demais. Vamos a um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um amigo chamado João. E que, neste momento, ele começa a falar de sua mãe. Presta atenção. Você tem um amigo que se chama João. João começa a falar da sua mãe. Fernanda é mãe de João. Fernanda canta muito bem. Percebem? João que está falando isso. É meio estranho, né? Quem é que fala sobre si próprio na terceira pessoa? Além disso, repetir o nome da mãe 2 vezes é estranho, percebem? Quando a gente utiliza o pronome, olha como é que fica mais fácil. É possível imaginar que se realmente tivesse um amigo de verdade chamado João, ele ia falar dessa forma aqui, essa forma aqui embaixo. Fernanda é minha mãe. Ela canta o quê? Canta muito bem. Fernanda é minha mãe, ela canta muito bem. Isso é João falando. João falando tá falando de quem? Da própria mãe. Para facilitar o entendimento do que foi dito, João usou os pronomes ela e minha. Eu deixei aqui sublinhado que ela e minha.
Percebeu como usar esse tipo de estratégia pode deixar o texto mais simples? Pense em todas as palavras que podem ser usadas com essas mesmas funções. São muitas, não é não? Os pronomes que atuam como substantivos, no caso ela, são conhecidos como pronomes substantivos ou pessoais. Os que acompanham essa classe, no caso minha, qualificando-a, especificando-a, chamam-se pronomes adjetivo. Por quê? O que é adjetivo? Adjetivo é a classe de palavras que dá qualidade ou característica aos seres. Adjetivo dá qualidade ou característica aos seres. No entanto, além dessa classificação, existem muitas outras determinações que caracterizam os tipos de pronomes existentes na língua portuguesa. Então, vamos lá conhecê-los? Tipos de pronomes aqui. Ó. De acordo com o que determina a nossa gramática, existem 6 tipos de pronomes. Eu falei antes, ó, os pessoais, demonstrativos, interrogativos, possessivos, relativos e indefinidos. Vamos primeiramente nos pronomes pessoais. A melhor maneira de entender esse tipo de pronome é pensar neles como elementos-chave na construção de um diálogo ou discurso. Continue a imaginar que você está conversando com seu amigo João sobre a mãe dele. Os pronomes pessoais vão designar diretamente as pessoas na conversa. O locutor, ou seja, quem fala, quem é que fala? Primeira pessoa, que seria eu no singular ou nós no plural. Ó, conjugação verbal aí é básico de entender isso, né? Primeira pessoa no singular ou plural, eu no singular, nós no plural. O interlocutor, que é com quem se fala, segunda pessoa. Tu ou você no singular e vós ou vocês no plural. E o último caso aqui é o assunto, de quem ou o que se fala. Terceira pessoa, que seria ela, ele, singular, e elas, eles no plural. Estes daqui são os pronomes pessoais, ou seja, aqueles que indicam 3 pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Como aqui no Brasil, o vós é empregado raramente, a gente não usa muito isso em conversas informais ou situações cotidianas, a gente utiliza muito vocês para substituí-lo. Nunca se esqueça que todos os pronomes pessoais são pronomes substantivos. Lembra que eu falei ainda agora? Tem pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Os pronomes pessoais são sempre substantivos, nunca adjetivos. Então, vamos seguir adiante. Esse tipo de pronome ele pode ser classificado entre reto, como reto, ou oblíquo, de acordo com a função que eles desempenham na oração. Dependendo de como eles vêm, eles são ou reto ou oblíquo. Pronomes retos. Os pronomes do caso reto, eles exercem a função de sujeito. Ou seja, na afirmação, ela canta muito bem, como a gente tinha dado esse exemplo antes, a palavra ela é um pronome pessoal do caso reto. Ela, do caso reto. Por quê? Porque fala do sujeito. Quem é o sujeito da oração? Aquele que pratica ou que é processo da ação realizada. Quem é o sujeito aqui? O sujeito é ela. Por quê? Porque ela canta muito bem. Quem é que canta? Ela. Logo, os retos se referem ao sujeito. Os pronomes do caso oblíquo, por outro lado, exercem a função de um verbo, como um complemento.
para todo pronome reto, há um correspondente no caso oblíquo. Ou seja, todo pronome reto tem um que se refere a ele como se fosse oblíquo. Vejam aqui nos exemplos. Ó. Eu é reto, tu é reto, ele, nós, vós, eles. Por quê? Porque esse é o sujeito. O sujeito aparece dessas formas. Você pode substituir o sujeito por isso. Agora, quando vem mim, mi, comigo, te, ti, contigo, se, o, a, lhe, si, consigo. Todos esses, pessoal. Não vou ficar falando aqui para não me estender tanto. Ó. Todos esses. Entenderam? Vamos seguir adiante. Quando você diz, conversei com o João e ele me disse que sua mãe canta bem, é possível concluir que nessa afirmação a palavra ele é um pronome pessoal reto e me é um pronome pessoal oblíquo. Percebem? Ele é reto e me é oblíquo. Então, vamos seguir para outro exemplo para a gente ver pelo menos os pronomes possessivos hoje. Não vai dar tempo da gente dar todos os pronomes hoje para não se estender tanto. Mas vamos entender a base para poder seguir adiante. Isso aqui é fácil, então vamos entender essa base e seguir adiante. Eu acredito que a maioria de vocês já dominou essa parte até aqui. Mas tenho que dar uma revisada para que possamos seguir mais profundamente. Pronomes possessivos, vamos lá. Os pronomes possessivos, como você já deve imaginar, são aqueles que você usa para falar de algo, que indica em posse em relação a alguém da conversa. Ó, pronome possessivo, o nome já está dizendo. O português é autoexplicativo. Se é pronome possessivo, é de posse. Um exemplo claro está na afirmação. Afirmação de João. Fernanda é minha mãe. Se João fala isso, Fernanda é minha mãe. É fácil, não é mesmo? Minha. Minha é o pronome possessivo. Percebem? Tem aqui, ó, minha. Se refere a quem? A eu. Você sempre pode usar esse tipo de pronome para falar de alguma coisa que você ou outros têm. Pode ser um objeto, um sentimento em relação a um espaço, etc. Veja abaixo a relação de cada pessoa do discurso com seus pronomes possessivos. Aqui, ó. Pausa aí para poder olhar melhor. Então, pessoal, vamos ficar por aqui nossa aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida, escrevam aí na caixa de comentário que assim que possível estarei respondendo a vocês, tirando todas as dúvidas nossas. Não vai dar para a gente se estender todos os pronomes hoje, então eu darei continuidade na próxima aula. Próxima aula a gente continua pronome. Espero que tenha ficado claro até agora. Os trechos que tem aí escrito, copiem no caderno, é bom vocês terem. De vez em quando eu vou passar uns exercícios aqui. Vocês respondam para ficar treinando. Para quando a gente voltar para as aulas, se a gente disser, professor, eu não sei isso não. A aula está sendo dada. Então, aprendam, pessoal. Vamos lá. Até mais. E tchau.